Em outubro de 1962, o mundo prendeu a respiração. Por 13 dias, o planeta viveu sob a sombra de uma catástrofe sem precedentes, a aniquilação nuclear total. No centro da crise não estavam as superpotências em seus próprios territórios, mas uma pequena ilha no Caribe, Cuba. Uma nação recém-saída de uma revolução, liderada por Fidel Castro, que se tornara um novo ponto de tensão entre Estados Unidos e União Soviética. Era como se o mundo inteiro tivesse sido arrastado para o tabuleiro de um jogo mortal jogado entre John F. Kennedy e Nikita Khrushchev. A Guerra Fria já estava em pleno curso. O mundo era dividido entre o bloco capitalista, liderado pelo ZUA, e o bloco comunista, liderado pela URSS. Cuba, a menos de 150 quilômetros da costa da Flórida, havia se tornado, em 1959, um aliado comunista no quintal dos americanos. Isso, por si só, já era intolerável para Washington. No ano anterior, em 1961, os ZUA haviam patrocinado a fracassada invasão da Baía dos Porcos, tentando derrubar o governo de Fidel Castro. A tentativa falhou e Cuba se aproximou ainda mais de Moscou, buscando proteção. Foi nesse cenário que, em segredo, a União Soviética começou a instalar mísseis nucleares de médio alcance em solo cubano. Mísseis capazes de atingir grande parte do território americano em poucos minutos. A resposta de Washington veio rápida e firme. Mas o mundo não saberia disso de imediato. Em 14 de outubro de 1962, um avião espião U-2 norte-americano tirou fotos claras das bases de mísseis em construção em Cuba. 2 dias depois, Kennedy foi informado. O presidente norte-americano se viu diante de uma decisão impossível: ignorar os mísseis e parecer fraco, atacar Cuba e provocar uma guerra direta com a União Soviética, ou negociar, correndo contra o tempo. Em 22 de outubro, Kennedy falou à nação e ao mundo pela televisão. Revelou a presença dos mísseis soviéticos e anunciou uma quarentena naval, um bloqueio militar, em torno de Cuba. Navios soviéticos que levavam mais equipamentos foram interceptados no mar. O mundo parou. O que se seguiu foi uma verdadeira guerra de nervos. As Forças Armadas Americanas foram colocadas em DEFCON 2, o mais alto nível de prontidão nuclear da história, até hoje. Submarinos nucleares, bombardeiros, mísseis intercontinentais, todos preparados para um ataque imediato. A União Soviética, por sua vez, também se preparou. O planeta inteiro parecia estar à beira do apocalipse. Enquanto os líderes mundiais trocavam mensagens cifradas e públicas, 2 episódios quase acenderam a faísca. O abate de um avião U-2 sobre Cuba por forças soviéticas locais. Muitos no alto comando americano pressionaram Kennedy por um ataque de retaliação imediata. E o quase lançamento de um torpedo nuclear por um submarino soviético, que só foi evitado por um oficial chamado Vassily Arkhipov, que recusou autorizar o disparo. Esses momentos mostraram o quão frágil era a linha entre diplomacia e destruição. No dia 28 de outubro, o mundo respirou aliviado. Khrushchev anunciou em uma mensagem pública que retiraria os mísseis de Cuba. O que o mundo não soube na hora era que os Estados Unidos, secretamente, concordaram em remover seus mísseis nucleares da Turquia, uma exigência crucial da União Soviética, mas que foi mantida em sigilo para não parecer uma concessão pública dos americanos. Cuba, por sua vez, ficou de fora do acordo direto. Fidel Castro ficou furioso por ter sido excluído das negociações, mas não teve poder de impedir o desfecho. A crise dos mísseis em Cuba foi o momento mais perigoso da Guerra Fria. Nunca antes, e talvez nunca mais, o mundo esteve tão próximo da destruição nuclear em escala global. A crise expôs a fragilidade das relações internacionais quando dominadas pelo medo, orgulho e ideologias radicais. Ao mesmo tempo, também revelou a importância da comunicação, do autocontrole e da diplomacia discreta. Kennedy resistiu às pressões militares por uma ação agressiva. Khrushchev, mesmo sob risco de parecer fraco, recuou para evitar a guerra. E, em gestos pouco visíveis ao público, ambos abriram mão de posições extremas para salvar a humanidade. A crise deixou lições duradouras.
Um ano depois, foi instalada a linha direta de telefone entre Washington e Moscou, o famoso telefone vermelho, para evitar mal-entendidos em futuras crises. E o mundo passou a compreender que numa guerra nuclear não há vencedores.